Olá pessoal, aqui é a professora Cristiane da canal da Univasf e hoje na nossa aula de desenho técnico nós iremos falar sobre o desenho da cobertura das edificações. Assim como nós vimos na unidade 2 da nossa disciplina, o desenho das edificações ele é feito por meio da projeção ortogonal, das fachadas, da cobertura ou dos cortes ocasionados por planos secantes horizontais ou verticais. O desenho da cobertura ele é gerado pela vista superior da edificação. Então, a planta de cobertura é definida como a vista superior da edificação e pode ser representada isoladamente, ou seja, eu posso fazer o desenho somente dos planos do telhado, ou constar na planta de locação. A planta de locação, ela mostra tanto o desenho da cobertura do telhado, como o entorno da edificação em relação ao terreno, ou seja, por isso que ela se chama planta de locação. Ela serve para locar a construção no terreno, em que ela se encontra. É muito comum nós obtermos a planta de locação com a cobertura. Então, esse desenho mostra o telhado com duas caídas, que são chamadas de água. Essas setas indicam a inclinação do telhado, o sentido do caimento das águas. Nós temos o acesso ao terreno, o muro, que fecha esse terreno, e os recuos da edificação em relação aos limites do terreno. O recuo de frente é chamado de recuo frontal, aí nós temos o recuo de fundo, o recuo lateral direito e o recuo lateral esquerdo. Se houver algum elemento importante no terreno, por exemplo, árvore, poste, algum caminho, caixa d'água, ele deve ser igualmente representado. Outra coisa que não pode faltar na planta de locação e cobertura é a posição geográfica, a indicação geográfica, o norte, tá bem? Quando a gente fala em cobertura, a gente fala de uma estrutura, que é composta pelas telhas, pelas tesouras, que são esses elementos estruturais triangulados que vão dar suporte, à sustentação desse peso da cobertura e que vão descarregar os esforços nas vigas e pilares. Nós temos as terças, que são essas linhas que são apoiadas sobre as tesouras, os caibros, que são esses madeiramentos que vão dar apoio às ripas, e por fim as ripas onde se encaixam as telhas. Então essa estrutura toda é chamada de cobertura. Essa ilustração mostra algumas nomenclaturas que são importantes vocês conhecerem. Essa parte frontal, que é fechada ou não por um madeiramento, é chamado de empena ou oitão. Esse elemento triangular que nós vemos aqui é chamado de tesoura. As terças são apoiadas sobre a parte de cima da tesoura. Ela é apoiada sobre a tesoura, ela faz uma ligação entre as tesouras. Os caibros, por sua vez, são apoiados sobre as terças. As ripas são apoiadas sobre os caibros. E por fim nós temos as telhas. O encontro de duas águas, ou seja, cada plano desse inclinado é chamado de água, O encontro de duas águas, ele pode formar uma água furtada ou um espigão. Quando eu tenho dois planos convexos, que captam a água, eu tenho uma água furtada. E quando eu tenho dois planos que se encontram para fora, eu tenho o espigão. A parte mais elevada de todo o telhado é chamado de cumieira. E essa parte que fica para fora das paredes, que protege as paredes como se fosse a aba do chapéu, é chamado de beiral. Basicamente é isso, pessoal. Em relação ao projeto das tesouras, elas podem ocorrer de inúmeras formas.
sempre com a formação de triângulos, certo? Porque o peso descarregado nas tesouras vai ser distribuído entre essas peças, né, até alcançar os limites mais externos que vão descarregar o peso no pilar. E por fim, com outros pesos somados, vão serem descarregados lá embaixo na fundação. Nós temos muitos tipos de tesoura, como vocês podem ver aqui, tá? Algumas tesouras são interessantes para que haja a ventilação natural da cobertura. Por exemplo, as tesouras com lanternim, né? Os telhados com lanternim, que é uma abertura superior no topo da cobertura, que permite o cruzamento do ar, né? Aliás, a exaustão do ar mais quente que sobe e por fim alcança essas aberturas no lanternim. Para os abrigos animais e também para os galpões agrícolas é muito comum o emprego de lanternim. Vou ver se eu tenho uma foto aqui. Tipos de telhado. Os telhados podem ser elementares ou simples, telhados compostos e especiais. No campo, nas construções rurais, é bem comum a gente trabalhar com telhados elementares ou simples. Em algumas regiões, a gente observa também telhados compostos, que é a união de vários telhados elementares, vamos dizer assim. Eles podem ser também classificados contra-forma. Aliás, isso que eu falei é a classificação contra-forma, desculpa. Vamos lá, vamos conhecer cada um. Telhados elementares ou simples. Aquele puxadinho que você tem lá no fundo da casa, que é o telhado de uma água, né? É o mais simples de tudo, ou seja, ele só tem uma caída, tá? Uma água. Eu posso ter um telhado de 2 planos, de 2 caídas, que é então chamado de 2 águas. Essas águas não precisam necessariamente serem simétricas. Eu posso ter uma simetria, formando, por exemplo, esse telhado do meio aqui, um telhado tipo americano, onde eu tenho uma abertura, como se fosse um meio lanternim, né? Que permite a exaustão do ar por meio dessa abertura. Esse terceiro telhado já tem 3 águas. Vejam só, ele tem 3 caídas, então ele tem 3 águas. E por fim, um telhado de 4 águas. Ele tem 4 caídas, cai para todos os lados. Eu posso recolher essas águas, pessoal, com uma calha no entorno de todo o telhado, né? Eu posso colocar uma calha e conduzir essa água do telhado para uma cisterna, por exemplo. Ou, é muito comum agora a gente querer esconder o telhado, né, para ficar com um aspecto de moderno. Então, quando eu subo a parede e escondo o telhado, eu formo uma platibanda, tá? E aí eu tenho que colocar aqui um rufo para proteger essa parede, para ela não ficar molhada e acabar não criando uma mancha de umidade aqui, né? E tenho que colocar uma calha para drenar essa água e conduzi-la para alguma tubulação. Aqui é um outro telhado elementar ou simples, só que ao invés das caídas serem para fora, elas estão caindo para dentro, tá? E aí eu tenho uma calha interna, né, no meio do telhado, que vai conduzir essa água também para algum local. Telhado composto. O telhado composto é formado pela união de vários telhados simples, né, ou elementares. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um telhado de 4 águas unido com um telhado de 2 águas. Então, eu passo a ter um telhado de 6 águas, tá? Nessa união desses planos, a gente tem a formação do rincão ou da água furtada. E aqui eu tenho 2 alturas de cumeiras diferentes, certo? Aqui um detalhe da calha. Quando for utilizar a calha, e essa calha estiver dentro de uma platibanda, né? Como que tem que ser o detalhe? Ela tem que ser encaixada sob a telha, certo? E tem que proteger a alvenaria aqui em cima. Se a alvenaria estiver muito mais alta, tem que ser utilizado um rufo. O trabalho do calheiro é bem importante, tá? Então não basta contratar o carpinteiro para a confecção do telhado.
tem que ter o trabalho também do calheiro. Aqui os nomezinhos novamente, né? Espigão, rincão ou água furtada e a linha mais alta do telhado, que é a cumieira. Está um pouco deformado aqui, mas dá para entender. Aqui novamente o espigão, a água furtada e a cumieira. E aqui mostrando novamente, né, todos os tipos de telhado possíveis. Telhado de uma água ou alpendre, telhado de 2 águas, telhado de 3 águas, telhado de 4 águas e os telhados compostos, que são formados pela união de vários telhados simples. O que vocês farão para essa semana na atividade que vocês deverão postar no Ava Moodle? Vocês farão um desenho de uma cobertura. Não é exatamente essa, mas vou explicar o que ela deve conter, tá? O desenho da linha do telhado, ou seja, dos planos do telhado, das arestas que envolvem o desenho do telhado, que é o perímetro externo, a linha da cumieira, linha do espigão ou do rincão, deve ser feito com a pena contínua grossa. Vocês deverão indicar com uma seta desenhada com a linha contínua fina as caídas do telhado. A norma de representação gráfica dos desenhos de arquitetura pede para que nessa seta vocês apresentem a inclinação do telhado, como aqui embaixo. Ela pode ser uma seta assim, olha, como está no desenho de cima, anotada a inclinação do telhado, ou uma seta triangular, certo? O limite da parede, né, o perímetro externo da parede, ele vai ser desenhado com a linha tracejada fina, tá? Linha tracejada fina. E aí a gente faz algumas cotas gerais desse telhado, largura, profundidade, e aqui, olha, a cota do limite da parede até o limite do telhado, que aqui no caso é de 50 centímetros, é chamado de beiral, tá? O beiral é como se fosse a aba do chapéu. Quanto maior o beiral, mais protegida vai ficar a sua construção, tanto das chuvas quanto da insolação. Regras para se desenhar um diagrama de telhado. Para os telhados simples, fica tranquilo, de 1 água, 2 águas, mas e quando o telhado tiver 4 águas, 5 águas, 6 águas, que for um telhado composto? Vai ficando cada vez mais complexo. Primeiramente, a gente deve subdividir a cobertura em retângulos, quadrados mais simples, ou seja, para se desenhar inicialmente os telhados simples. Depois a gente vai traçar as bissetrizes dos ângulos, ou seja, desenhar os espigões e os rincões. As bissetrizes são desenhadas sempre com um esquadro de 45 graus, tá? Ao menos que esse telhado ou que essa construção não esteja num ângulo de 90 graus, tá? Seja uma construção que tem algum bico. Aí a gente tem que traçar a bissetriz utilizando o compasso. Depois a gente vai procurar as intersecções das bissetrizes e traçar as cumieiras, ligando, né, todas essas intersecções para a formação da cumieira, que é a linha mais elevada do telhado. Todas as águas deverão sempre ter a mesma inclinação. Se vocês fizerem esse passo a passo, a gente vai garantir que as águas vão ter a mesma inclinação. Exemplo. Aqui eu tenho, olha, olhando de cara 2 retângulos, tá? Então eu tenho a união de 2 telhados. Primeiro eu traço as bissetrizes com um esquadro de 45 graus. Depois eu vou unir esses vértices formando as cumieiras. Por fim, traçar as águas furtadas. E vou ligar novamente aí mais um pedacinho de uma cumieira que ficou para o final, tá? Mais um. Aqui eu tenho 3 retângulos. Primeiro as bissetrizes a 45 graus. Águas furtadas ou espigões, aqui no caso são 2 águas furtadas, também a 45 graus. E a união desses vértices formando a cumieira. Aqui nós temos o telhado com a vista superior, ou seja, a planta de cobertura, e o desenho das elevações desse telhado.
tá? Então, observem que as cumieiras elas ficam em diferentes alturas. Aqui mais alguns exemplos de diagrama do telhado. Um telhado de 4 águas. E eu tenho a vista frontal e a vista lateral desse telhado. Aqui um outro telhado composto. Novamente vista frontal, vista lateral e vista superior. E as setinhas indicando o caimento das águas. E aqui mais um. Por fim, a atividade 8. O que vocês vão fazer? Nós faremos o desenho de um galpão e vamos iniciar pelo desenho mais simples, que é o desenho da cobertura. Vocês farão na folha A3, margem e legenda, coloquem com o título Projeto de Galpão Agrícola, subtítulo Implantação e Cobertura, e vocês reproduzirão esse desenho. O que significa isso? Aqui nós temos um platô no nível 0, com a formação de um talude no entorno, por isso essas linhas tracejadas, né, formando esse tipo de achura em volta, que é um talude. Nós temos que fazer a anotação aqui conforme a BNT. Esse desenho vai ser o de número 7, implantação e cobertura, na escalão para 200. O norte está voltado para o lado direito, tá? Aí vocês farão esse desenho, as cotas estão aqui. O telhado, vocês vão desenhar com a linha contínua grossa, a parede com linha tracejada fina. Essa linha mais fininha aqui que tem em volta do telhado é a linha de uma calçada, tá? Que vai dar para entender um pouquinho melhor quando a gente for desenhar a planta desse galpão. Essa bolinha indicando 00 é a cota do piso, tá? Então aqui eu tenho meu nível de referência 00, que é o platô. Na planta, vocês verão que essa edificação ela está 20 centímetros acima do nível de referência. Então, a gente vai colocar essa cota lá dentro com o valor mais 0,20. Mas aqui, na implantação e cobertura, a gente só vai colocar o 00. Vocês vão fazer algumas cotas gerais de largura, recuo da edificação até o limite do platô, medida de beiral. Colocar as setas das duas caídas do telhado, é um telhado de 2 águas. Vão indicar o tipo de telha utilizado, aqui no caso é uma telha ondulada metálica, e a inclinação é de 25%, tá? Façam bem direitinho, fotografem e poste aqui no Avamudo. Pessoal, lembrando que conforme combinado em aula, esse desenho vai valer 2 pontos na terceira nota, tá? Então nós faremos nessa semana a planta de cobertura, na próxima semana a planta e na outra semana os cortes e as elevações do projeto. Somando todas as notas, a gente tem a terceira nota da avaliação de desenho técnico, tá bem? Então é isso, caprichem e qualquer coisa podem me chamar. Um abraço!